Olá, aqui é o Ricardo Novaes, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar a respeito de filhos bumerangue e filhos pipa. E eu até fiz questão de colocar aqui alguns livros numa posição meio esquisita aqui, para mostrar de onde que eu estou tirando as ideias que eu estou falando para você. Tá? É tudo baseado no universo de Bert Hellinger. É a formação que eu fiz, é os livros que eu leio, e as coisas que eu vou falar aqui, então, não são apenas crenças minhas. Justamente são coisas que mostram como que eu venho, inclusive, ao longo desses anos, estudando a filosofia da sistêmica, né? Como que isso vem mudando a minha forma de pensar. E eu trago esses vídeos porque eu sei que, muito provavelmente, você tem alguns ajustes também para fazer dentro das suas crenças, das coisas que você acredita a respeito da vida, a respeito da família, a respeito dos relacionamentos, a respeito do trabalho, de filhos, né, e tudo mais. Porque todas as leis sistêmicas, elas são leis que, por alguns... por exemplo, quando a gente ouve as leis sistêmicas, a gente aprende elas parecem muito lógicas. Mas muitas vezes elas são colocadas de uma forma, num momento que às vezes a gente está fragilizado, que aquilo choca um pouco, está sujeito a chocar a pessoa. Então, por exemplo, quando eu falo filho bumerangue, filho pipa, eu estou falando de algo que é uma distorção que acontece em diversas famílias, onde eu vou falar de trás para frente para depois eu explicar por que existe filho pipa e filho bumerangue. Então, o que é o filho pipa e o filho bumerangue, né? O filho bumerangue é aquele que a mamãe, de tanto proteger, o filho casa, vai para a vida, mas de repente ele tem uma fidelidade tão grande com a mãe que ele decide voltar, ele se sabota e volta para casa. E o filho pipa é aquele que a própria mãe ela manda para o mundo e puxa de volta, né? E muitas vezes o pai também, mas é porque a gente às vezes tem que entender o poder da mãe nesse sentido. E o papel do pai muitas vezes é justamente de mandar para o mundo, de levar para a vida, de mostrar as coisas lá fora, né? Não que o pai não possa dar carinho, a mãe tem esse papel de dar carinho, o pai também pode dar carinho. O pai tem que levar para o mundo, a mãe também pode levar para o mundo, né? Então, aqui não se trata de culpar a mãe, culpar o pai, nada disso. Eu não vou entrar nessa seara porque é furada, não tem nada a ver. Então, o que acontece é que muitas vezes esse filho, ele não entendeu o lugar dentro dele se cuidar. Que lugar é esse dentro dele mesmo? É o pai e a mãe. Então os pais, nós como pais, precisamos desde a idade assim dos 5 anos de idade, começar paulatinamente, de uma forma gradual, e colocando dentro dos nossos filhos esse código do pai, código da mãe, né, de como viver essa vida de forma autônoma, de como ir para a vida, cuidar de si mesmo. Isso é uma coisa que os pais têm a missão de fazer, porque chega lá nos 18 anos, o filho tem que ir para a vida, ele tem que sair de casa e ele sai para não voltar. Esse é o ideal, ele sai para não voltar, nem literalmente, nem simbolicamente. Então não é nem para ele voltar literalmente para dentro do apartamento, da residência, e nem também ficar dependendo dos pais, né? Então, o que acontece é que, muitas vezes, como que isso acontece lá no início, né? Vamos retomar, então, como que isso acontece. Os casais, quando eles têm um filho, muitas vezes a gente vê assim, aquela frase, tem um provérbio, uma coisa que é dita muito, que é, os filhos em primeiro lugar. Os filhos são a prioridade. E é claro que os filhos são pessoas incapazes, né? Eles nascem pequenininhos, precisam de todo o cuidado, precisa que seja feito tudo por eles. E nesse sentido eles são prioritários, né? A gente tem que cuidar deles, porque além de cuidar da gente mesmo, a gente tem que estar sempre olhando qual que é a necessidade da criança. Então nesse sentido tem uma verdade muito grande nisso, de os filhos serem prioridade. Mas à medida que a criança vai crescendo, ela começa a necessidade real dela já não é ser atendida, passa a ser uma necessidade de aprender a atender a si mesmo. E quando o filho está nessa idade dos 5 anos para frente, muitos casais se esquecem, porque eles passaram 5 anos dando essa prioridade para os filhos, eles se esquecem que na verdade a prioridade é eles mesmos, que eles chegaram antes. Uma das leis sistêmicas, nesse caso, muito importantes, é justamente essa, de que os pais vieram antes, é uma lei de hierarquia. Quem que chegou antes, no tempo? Foi o casal que se juntou e dali surgiu o filho. Então, muitas vezes, está sujeito os pais não entenderem que eles são a prioridade. Depois que você já superou aquele início com o filho, você tem que ter a certeza, eu e a minha mulher somos prioridade. Então eu vejo isso no meu casamento, por exemplo.
a gente busca realmente, na nossa cabeça, o natural é pensar em atender as crianças, né? Só que a gente sente na pele o quanto que é gostoso a gente poder estar em paz, não apenas para nós mesmos, para a gente ter paz de espírito, mas como que isso é importante para as crianças. O Bert Hellinger fala uma coisa muito importante, ele fala, a gente ama o parceiro da gente no filho. Então, é amar o pai no filho, amar a mãe no filho. Isso mostra como que é importante essa questão da gente reconhecer que o casal veio antes dos filhos. E quando a gente volta lá no filho bumerangue, filho pipa, é claro que isso é uma forma um pouco debochada de falar, eu não acho que esse é um assunto que deva ser tratado com deboche, deve ser tratado com muita seriedade. E eu, por exemplo, minhas filhas hoje, nesse momento que eu gravo o vídeo, as mais velhas têm 10 anos, são gêmeas, e tem a Aurora de 8. Então, elas ainda estão distantes do momento em que elas vão sair de casa. Porém, o que eu vejo nessa faixa etária, né? Que muitas vezes é uma luta interna minha como pai, entre eu atender, porque eu me sinto bem comigo mesmo, podendo atender certas demandas, ou eu ensinar a atender, falar para ir lá e fazer. Então tem muitas coisas que é importante a gente já fazer as crianças entenderem o quão capazes elas são de resolver certas coisas, né? E aí é difícil até nesse momento vir um exemplo, mas por exemplo, cada um tirar o prato da mesa, que seja, né? Em vez de você deixar o prato lá e o pobre do pai, a pobre da mãe tem que cuidar de tudo aquilo e aquelas crianças vão assistir televisão, vão brincar, vão fazer o quê? Você pode tirar seu prato da mesa, daqui a um tempo é lavar o prato. Por enquanto, às vezes fica até um pouco difícil na posição na pia ali para lavar o prato, mas daqui a pouco vai ser lavar o prato, depois vai ser o dia de cada um lavar a louça inteira, de todo mundo. E aí algumas vezes a gente já, você pode fazer uma pipoca pra gente, né? Já vai dando autonomia. Entende? Então é importante isso, a questão da mesada também, né? Você começar a fazer com que o seu filho entenda as consequências daquilo que ele faz. Então você dá uma mesada e ele vai aprender a gastar o dinheiro, vai ter dia que ele vai gastar tudo de uma vez e depois não vai ter mais mesada, então ele vai ficar sem dinheiro. Então ele aprendeu com as consequências de gastar o dinheiro dele todo, em vez de guardar, né? Então são muitas coisas, mas inumeráveis que a gente pode usar para a gente chamar os filhos para uma responsabilidade para a vida de uma maneira amorosa. E que lá na frente eles vão estar aptos a entender isso e poder passar para frente aquilo que eles receberam, né? Porque é assim que o filho paga os pais, ele passa para frente, para os filhos dele depois, né? E tem esse lado também de que muitos problemas sistêmicos que as pessoas apresentam na terapia das constelações familiares são problemas que eles imaginam, né, dos pais. Eles muitas vezes foram muito amados, muitas pessoas, apesar de terem sido muito amadas, muito desejadas, muito queridas, têm um sentimento de rejeição, como se os pais tivessem rejeitado eles. Isso é muito cruel. E eu vejo que tem muita coisa em jogo aí quando os pais não auxiliam o filho a lidar e a ter força interior. Uma dessas coisas é justamente quando os pais não têm maturidade para lidar com o próprio casal, com as próprias questões do casal e colocam um filho no meio daquilo para compensar ou para falar mal da mãe, falar mal do pai. São coisas gravíssimas, porque isso pode ter consequências na autoestima, consequências assim da pessoa ter uma certa fidelidade por amor e não andar para frente na vida. Então, olha como é que rendeu essa simples chamadinha, filhos pipa e filhos, até esqueci o nome agora que eu falei, né? Mas é aquilo lá mesmo. Ou seja, qual que é a palavra, gente? Eu tenho que lembrar isso. Filhos pipa e filhos bumerangue, é isso. Então, essa é uma reflexão muito importante para a gente fazer. Né? Os pais, eles são superiores, eles dão, os filhos recebem. Né? Isso é um fato. Agora, muitas vezes, o que é o pai dar? O que é a mãe dar para o filho? É ele dar tudo pronto, mastigadinho, de mão beijada? Não, a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Muitas vezes o que o pai tem que dar, e a mãe também, é uma tarefa para a criança aprender a viver. Então, assim, tem que acessar o trabalho durante a quarentena lá. Então as crianças tiveram que aprender a acessar sozinhas, colocar login, senha, aí começaram a aprender um tanto de coisa de computador. Minhas filhas não sabiam nem mexer no mouse, hoje elas têm certas coisas que elas entendem mais do que eu, de computador. Então é muito legal ver essa evolução das pessoas aí. Com certeza teria muito mais coisas para eu falar a respeito desse assunto, mas eu não quero que esse vídeo fique longo, né? E eu posso tratar desses outros assuntos mais para frente, também dependendo das suas perguntas, dos seus comentários, que são muito importantes para mim. Então eu convido você a se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos,
porque esse é um assunto que tem muito a ver com todo mundo, isso é um assunto da humanidade. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!